Elsa Gate, a história secreta que o YouTube tentou esconder em algum momento da história da internet, o que parecia um ambiente seguro e inocente para crianças, se transformou em um palco sombrio e assustador. Era como se por trás de vídeos coloridos e personagens sorridentes existisse uma teia de segredos sinistros esperando para ser descoberta. Se você nunca ouviu falar sobre o escândalo conhecido como Elsa Gate, prepare-se, porque o que você vai escutar agora ultrapassa qualquer limite da lógica. Um fenômeno bizarro que colocou em alerta pais, autoridades e investigadores do mundo inteiro, revelando um dos capítulos mais perturbadores já registrados na história da internet. Tudo começou silenciosamente, como quase toda grande conspiração. Vídeos estranhos começaram a surgir em aplicativos infantis e no YouTube Kids, onde a proposta era oferecer conteúdo educativo e recreativo para os pequenos. Mas algo não estava certo. Usuários mais atentos perceberam que, por trás das miniaturas fofas e títulos inocentes, existiam cenas completamente inadequadas para crianças. E não se tratava apenas de pequenos erros ou piadas escondidas. Eram vídeos com violência explícita, simulações de mutilações, personagens sendo agredidos e até mesmo situações de abuso, sempre disfarçados sob a pele de desenhos infantis. Mas como isso aconteceu? Como vídeos assim escaparam do controle de uma das maiores plataformas digitais do planeta? Para entender esse mistério, é preciso voltar ao período entre 2016 e 2017, quando o YouTube Kids, recém-lançado, tornou-se o aplicativo infantil mais popular do mundo. O algoritmo que comandava a plataforma era programado para recomendar vídeos com base em palavras-chave, imagens e visualizações. Tudo feito automaticamente, sem checagem manual. E foi justamente essa brecha que pessoas mal-intencionadas utilizaram para espalhar conteúdos obscuros, se aproveitando da inocência das crianças e da despreocupação dos adultos. Vídeos como Elsa e Homem-Aranha fazem coisas estranhas, Peppa Pig vai ao dentista e grita de dor e Mickey Mouse, cortado ao meio, começaram a aparecer para crianças de todas as idades. Na superfície, as miniaturas mostravam os personagens favoritos do público infantil, mas, ao clicar, cenas bizarras se desenrolavam. Era como se uma versão perversa de tudo que as crianças amavam estivesse ali, ao alcance de um toque. Ninguém sabe ao certo quem começou esse movimento, mas logo centenas de canais começaram a produzir conteúdos parecidos, utilizando técnicas para burlar o algoritmo e alcançar milhões de visualizações. As denúncias começaram a surgir em fóruns como Reddit e 4chan. Usuários relatavam experiências estranhas e davam prints de vídeos suspeitos que apareciam em recomendações para crianças. Os títulos eram inocentes, mas os conteúdos revelavam violência, sexualização de personagens e situações bizarras envolvendo seringas, amputações, sangue e até gestos obscenos. O mais perturbador: muitos desses vídeos eram acompanhados de trilhas sonoras infantis, músicas de ninar e risadas falsas, criando uma atmosfera de terror disfarçada de brincadeira. O nome Elsa Gate nasceu porque a personagem Elsa da animação Frozen era uma das mais usadas nesses vídeos, mas ela não estava sozinha. Outros personagens como Homem-Aranha, Hulk, Peppa Pig, Minnie, Mickey e até o Papai Noel eram colocados em situações bizarras, que mais pareciam cenas retiradas de filmes de horror psicológico. E não era raro encontrar vídeos com personagens femininas grávidas, sendo sequestradas ou torturadas, sempre utilizando a estética colorida e atraente dos desenhos animados. O grande problema é que, na época, o algoritmo do YouTube Kids permitia que qualquer conteúdo que usasse as palavras certas e imagens de personagens populares fosse automaticamente recomendado para crianças. Isso criava um ciclo perverso.
Quanto mais visualizações, mais recomendações. Os produtores de conteúdo malicioso aprenderam a manipular isso, criando títulos chamativos como Elsa salva o bebê do tubarão ou Spider-Man e Elsa no hospital. Mas, ao clicar, o vídeo mostrava algo completamente diferente e perturbador. E assim, sem que ninguém notasse de imediato, milhares de crianças foram expostas a conteúdos que jamais deveriam ter sido produzidos, muito menos exibidos. Muitos pais só perceberam o problema depois de notarem mudanças no comportamento dos filhos ou ao flagrá-los assistindo a cenas que desafiavam qualquer lógica. As crianças inocentes acreditavam estar assistindo a mais um episódio de seus personagens favoritos, enquanto eram submetidas a um verdadeiro banho de imagens e sons macabros. Quando o escândalo explodiu na internet, foi como se uma cortina tivesse sido aberta para um dos lados mais obscuros da cultura digital moderna. Investigadores amadores começaram a rastrear os canais responsáveis pelos vídeos e o que encontraram foi ainda mais assustador. Muitos dos canais tinham nomes aleatórios, misturando letras e números, mas acumulavam milhões de visualizações e curtidas. Alguns já existiam há anos e produziam dezenas de vídeos diariamente. Outros surgiam, desapareciam e logo eram substituídos por perfis semelhantes. Sites de investigação digital apontaram que parte desses conteúdos poderia ter origens na Deep Web ou até em grupos organizados. As teorias rapidamente se espalharam, afirmando que esses vídeos poderiam servir de fachada para atividades ainda mais obscuras, como tráfico de informações ou mensagens codificadas entre criminosos. Embora nada tenha sido oficialmente comprovado, o fato de tantos vídeos sinistros terem passado despercebidos por tanto tempo acendeu um alerta mundial. Em novembro de 2017, o próprio YouTube reconheceu publicamente o problema e anunciou uma ofensiva contra conteúdos inapropriados. Milhões de vídeos foram apagados e centenas de canais excluídos, mas o estrago já estava feito. A desconfiança no algoritmo e a preocupação com a segurança digital infantil atingiram níveis jamais vistos. E até hoje, existem registros de novos vídeos semelhantes surgindo em canais aleatórios, como se os criadores desses conteúdos tivessem migrado para outros perfis e plataformas. Se na parte 1 você já ficou chocado com a origem do escândalo Elsa Gate, prepare-se, porque o que você vai descobrir agora é ainda mais sombrio e inacreditável. Enquanto milhões de vídeos foram deletados e canais encerrados, vestígios desse conteúdo macabro ainda permanecem espalhados pela internet. Alguns reaparecem com nomes diferentes, outros são reupados em canais obscuros, sempre disfarçados por miniaturas coloridas e títulos inocentes. E apesar do YouTube afirmar que conseguiu conter o problema, diversas investigações independentes mostram que não é bem assim. Durante as investigações, alguns canais chamaram atenção pelo nível de bizarrice e violência disfarçada. Um deles, conhecido como Webs and Tiaras, acumulava milhões de views com vídeos onde personagens como Elsa e Homem-Aranha participavam de situações perturbadoras. Os episódios mostravam brigas violentas, torturas bizarras e simulações de situações médicas grotescas. Em um deles, Elsa aparece grávida, sendo sequestrada por um personagem de fantasia, enquanto músicas infantis tocavam ao fundo. O mais assustador é que esses vídeos eram recomendados automaticamente para crianças, misturados a conteúdos legítimos. Outro canal famoso nesse submundo era o Toy Freaks, que chegou a ter mais de 8 milhões de inscritos antes de ser removido. Seus vídeos mostravam um pai submetendo as próprias filhas pequenas a situações humilhantes e bizarras, como forçar vômito ou simular situações de terror doméstico. As crianças
visivelmente desconfortáveis, participavam dos vídeos com olhares de medo, enquanto os comentários e likes se multiplicavam. Foi só após uma grande denúncia pública que o YouTube decidiu encerrar definitivamente o canal. E não parava por aí. Investigadores digitais encontraram conexões entre esses canais e perfis na Deep Web, onde conteúdos muito mais pesados e inaceitáveis eram discutidos em fóruns restritos. Teorias sugerem que os vídeos do ElsaGate funcionavam como fachada ou isca, atraindo um público específico e direcionando para comunidades ocultas. Mensagens codificadas, nomes de arquivos suspeitos e padrões repetitivos nos títulos dos vídeos levantaram suspeitas de que havia algo muito mais sinistro por trás. Em alguns casos, as miniaturas mostravam imagens comuns, mas em segundo plano era possível notar figuras estranhas, símbolos ocultos ou objetos relacionados a seitas secretas. Em um vídeo analisado, a imagem de Elsa segurando uma boneca escondia, no canto da tela, símbolos associados a cultos sombrios. Em outro, personagens infantis interagiam com objetos cortantes e seringas, sempre camuflados por um clima de brincadeira inocente. Esse tipo de manipulação visual deixava os vídeos praticamente invisíveis para as revisões automatizadas do YouTube. A situação ficou tão séria que governos de vários países iniciaram investigações. Nos Estados Unidos, o FBI chegou a investigar a possível relação entre o ElsaGate e crimes reais envolvendo crianças. No Brasil, o Ministério Público também apurou a presença de vídeos semelhantes na versão nacional da plataforma. Embora muitas dessas investigações sejam mantidas em sigilo, o que se sabe é que parte dos conteúdos foi rastreada até servidores hospedados fora do país, dificultando o bloqueio total. Mas por que alguém criaria esse tipo de vídeo? Essa é a pergunta que até hoje assombra quem se debruçou sobre o caso. Algumas teorias apontam para produtores de conteúdo em busca de lucro fácil, já que vídeos infantis geravam, na época, um número alto de visualizações e receita publicitária. Outras hipóteses muito mais sinistras sugerem que grupos específicos usavam esses vídeos para atrair públicos vulneráveis ou trocar mensagens secretas. As sequências de títulos, símbolos e gestos dos personagens poderiam funcionar como códigos para indicar links ou conteúdos na Deep Web. Especialistas em cibersegurança alertam que, mesmo após a exclusão de milhões de vídeos, resquícios dessa rede sombria ainda existem. Algumas playlists privadas, canais anônimos e sites alternativos mantêm cópias desses vídeos, sendo compartilhadas longe do alcance do público comum. Em fóruns obscuros e grupos de aplicativos fechados, capturas de tela e trechos de vídeos antigos são comercializados como relíquias proibidas, aumentando ainda mais o mistério em torno do ElsaGate. E há quem diga que, de tempos em tempos, novos vídeos surgem na plataforma, repetindo o padrão de miniaturas coloridas e personagens infantis em situações estranhas. Usuários atentos relatam que, mesmo após todas as denúncias, conteúdos suspeitos continuam sendo encontrados no YouTube Kids e no app principal. É como se, para cada canal removido, surgissem outros 5, sempre com nomes diferentes e técnicas mais sofisticadas para driblar a moderação. A teoria mais perturbadora aponta que a rede por trás do ElsaGate jamais foi completamente desmantelada. Segundo essa hipótese, os responsáveis apenas mudaram de estratégia, migrando para outras plataformas ou utilizando sistemas de recomendação mais obscuros, onde conteúdos maliciosos ainda circulam, longe dos olhos das autoridades. Existem relatos de vídeos similares em aplicativos de vídeo menos conhecidos e até no TikTok, onde desafios bizarros envolvendo personagens infantis surgem com frequência. O que se sabe
é que o ElsaGate deixou marcas profundas na cultura digital e na forma como as plataformas lidam com conteúdos infantis. Depois do escândalo, o YouTube Kids passou a exigir moderação manual em boa parte dos vídeos e mudou suas regras de monetização, mas a cicatriz continua visível. Pais e responsáveis, mais atentos, reforçaram a vigilância sobre o que as crianças consomem na internet. Mas em um ambiente digital em constante expansão, o risco permanece. E enquanto isso, a lenda urbana do ElsaGate só cresce. Fóruns dedicados ao terror digital reúnem relatos, prints e vídeos antigos. Alguns usuários afirmam possuir arquivos salvos em HDs antigos ou pendrives, como se fossem provas de um capítulo sombrio da história da internet. Outros garantem que, se você procurar pelos termos certos nos cantos mais obscuros da web, ainda é possível encontrar fragmentos desses conteúdos. Verdade ou não, o mistério persiste, e talvez seja exatamente isso que mantém a lenda viva. Se você chegou até aqui e ficou impactado com essa história sombria, não saia sem se inscrever agora no canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque aqui vamos continuar revelando as conspirações e mistérios mais perturbadores da internet. E se você conhece alguém que precisa saber sobre o que aconteceu no ElsaGate, compartilhe esse vídeo agora. O lado mais sombrio da rede precisa ser exposto. E você faz parte dessa investigação.